Como funciona a psicologia de alguém com fobia específica? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. A fobia específica, para quem não sabe, é um transtorno de ansiedade mais comum que existe entre as pessoas. E ela é uma fobia que justamente ela tem a característica de despertar a ansiedade, então despertar um medo, uma aversividade, ou propriamente uma ansiedade mesmo, frente a algo muito específico. Então, por exemplo, fobia de pássaros, e tem vários nomes técnicos, né. Então tem a aracnofobia, tem enfim, tem várias siglas mais fobia, né, esses nomes mais técnicos para essas fobias. E a fobia específica, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser, manejada em terapia quando ela é frente a alguma coisa que cause algum prejuízo. Então, por exemplo, se eu moro no Brasil e eu tenho fobia de canguru, dificilmente isso vai ser algo que vá me incomodar a ponto de eu buscar uma terapia e querer, tratar esse medo de canguru, né. Então ela precisa ser algo que geralmente faça sentido dentro da minha realidade. Agora, sei lá, vamos dizer que eu goste muito de filme de canguru, aí eu vou precisar tratar essa fobia. Mas ela basicamente é isso, é medo de um objeto muito específico. E como é que funciona a psicologia, então, propriamente, da pessoa que tem essa fobia? Ela é nos componentes da emoção, geralmente a gente vai ter uma ansiedade antecipatória. Então, vamos dizer que eu tenho fobia de cachorro, não sei se tu sabe, né, porque talvez seja algum tanto quanto raro, mas existem pessoas com fobia de cachorro. E, geralmente, então na emoção, vamos dizer que eu tenha fobia de cachorro e eu tenha que encontrar um cachorro daqui a algum tempo. Eu vou ter uma ansiedade antecipatória muito significativa. Essa ansiedade antecipatória, ela vai me proporcionar uma vontade muitas vezes de querer me esquivar ou querer fugir da situação. Nesse ponto é bastante parecido com outros transtornos de ansiedade, inclusive com a ansiedade social, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Dá uma procurada que tu vai encontrar. É um vídeo muito interessante que explica o funcionamento da ansiedade social, da mesma forma como eu estou fazendo aqui com relação à fobia específica. Eu vou ter ansiedade antecipatória, essa vontade de fugir ou então de se esquivar. A fuga é quando eu estou no local, eu quero sair, a esquiva é quando eu nem fui até lá e eu quero não ir, portanto me esquivar, certo? E aí, nos componentes da cognição, da maneira como eu interpreto a situação, como eu enxergo ela, os meus pensamentos, vai estar geralmente alinhado. Esse é um ponto bastante interessante, né, presta atenção aqui, porque geralmente a pessoa com uma fobia específica, ela até sabe que aquilo é fora do comum, ela sabe que o cachorro tem cachorros que podem morder, podem transmitir doenças, podem fazer coisas nesse sentido, mas que no geral o cachorro não vai causar algum tipo de malefício para ela. Então, ou a pessoa sabe que tem, se ela tem fobia de aranha, que tem, aranhas que vão ser venenosas, aranhas que não vão ser venenosas e que não é toda aranha que ela precisa ter medo, mas mesmo assim essa emoção ela continua lá. No traço do corpo, né, muitas vezes vai ser sentido ali aquela ansiedade como algo ali, como uma taquicardia, o coração batendo rápido, o suor vindo à tona, os pelos ficando eretos, enfim, várias reações ali que estão relacionadas à ansiedade, né. E também na parte do comportamento, né, como a gente viu, muitas vezes há essa fuga ou essa, esquiva ou então a tolerância da situação sob muito pesar, né, com uma dificuldade muito grande em estar ali, mas ainda assim resistindo a essa vontade de sair dali, resistindo a essa ansiedade. E a psicologia da pessoa com ansiedade, basicamente, com ansiedade nesse sentido da fobia específica, basicamente, compõe esses traços.
muitas vezes vindo também de uma origem evolutiva, de uma origem então, por exemplo, né, a fobia de cobras e aranha. É muito plausível que isso tenha vindo de um ponto de vista evolutivo, porque nossos ancestrais que se expuseram mais a cobras e aranhas, eles tiveram menos chance de passar seus genes adiante. Porque algumas dessas cobras e aranhas vão ter sido de fato venenosas e aí vão ter matado essas pessoas, ou seja, elas não se reproduziram, ou se reproduziram menos. Então, tem uma tendência já evolutiva na gente a ter medo de certas coisas. Mas basicamente a psicologia vai por aí, e o tratamento, que é uma parte muito importante, né, porque não adianta ficar até aqui no vídeo, entender mais ou menos quais são os traços, mas não entender como é que se trata, porque senão, enfim, a compreensão serve para isso, né, serve para ajudar a elaborar um tratamento. O tratamento ele vai muitas vezes para um lado de reestruturação cognitiva, ou seja, de mudar a maneira como a pessoa está enxergando aquilo. Ah, Gustavo, mas tu falou agora há pouco que geralmente não tem muita distorção nessa parte, a pessoa enxerga de uma maneira realista. Sim, de fato enxerga, mas não são todos os pacientes. E aqueles que não enxergam dessa forma realista, é necessário ir fazendo um trabalho para a pessoa perceber de uma forma diferente aquilo. E mesmo as pessoas que enxergam de uma forma alinhada, mas ainda assim tem algumas sutilezas, como por exemplo, a pessoa achar que ela hã, nunca vai conseguir lidar bem com um cachorro, porque sempre teve fobia de cachorro. É necessário também reestruturar essa percepção para que a gente possa seguir com o tratamento. E aí que vem o principal dele, né. O principal do tratamento é a exposição, ou seja, é um tratamento comportamental. É, um ponto importante também, né, fazendo um pequeno resgate daquilo que a gente estava conversando antes sobre a psicologia, muitas vezes a fobia específica ela também vem a partir de um pareamento, que é, por exemplo, a pessoa, quando era criança, ouvir dos pais que ela tem que se afastar das aranhas, ou então que o cachorro é brabo, ou então ela assistir um filme em que tem um cachorro que estraçalha uma pessoa. Ou então, enfim, e isso acabar gerando nela esse isso que a gente chama na psicologia comportamental de pareamento, né, que é essa 2 estímulos postos em conjunto e um acaba se tornando, intercambiável com o outro. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade em ir à escola porque sofreu bullying, e agora mesmo não tendo bullying, ela se sente mal estando na escola, e mesmo ela sabendo que não tem o bullying. Ou seja, a única saída aí é a gente executar o comportamento, ir até o local e, ao mesmo tempo, não ter a reação temida acontecendo. Então, por exemplo, se expor ao cachorro e o cachorro não morder. Se expor ao E é claro que isso é feito com todo um cuidado, porque tem alguns cachorros que mordem. Então, se for fazer uma dessensibilização, a gente chama isso de dessensibilização, porque a pessoa está sensibilizada àquilo, né? E por meio da exposição a gente vai dessensibilizando ela àquele estímulo, àquela fobia, àquele medo. Então, a gente vai, por exemplo, coloca um cachorro frente a ela, um cachorro que seja sabido que não vai morder ela, que seja sabido que é um cachorro manso, um cachorro tratável, e aí, então, a pessoa vai se expondo àquele animal, ou vai se expondo, então, ao outro, vai se expondo ao pássaro, se ela tem medo de pássaros, vai se expondo à aranha, se ela tem medo de aranha. E é claro que isso feito com toda uma técnica e com todo um preparo para que não seja uma tortura, porque a ideia não é a pessoa se acostumar à marra, a ideia é sim a pessoa se habituar, se acostumar àquele estímulo, mas não de uma forma forçada. Por isso que a gente faz uma hierarquia para fazer essa exposição. Geralmente de 1 a 10 em pontos que sejam menos aos mais desconfortáveis, porque a pessoa que tem medo de cachorro, ela não tem medo na mesma proporção de todos os eventos envolvendo cachorro. Ela tem medo muito mais de pegar um cachorro no colo do que ver um cachorro ao longe. Ela vai ter muito mais medo de dar carinho num cachorro, do que também de ver o cachorro de longe, ou mesmo ver ele mais de perto. Então a gente vai construindo uma hierarquia e aos poucos ela vai se submetendo a cada uma dessas etapas e conforme ela for se acostumando com a etapa, ela vai indo para a etapa seguinte.
E esse é basicamente o padrão ouro para se tratar fobia específica. Eu espero que tu tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários caso não tenha entendido. E se tu ou algum conhecido sofre com algum transtorno como esse e gostaria de tratar, entre em contato comigo. Tu vai encontrar meu contato do Instagram aqui na descrição do YouTube. Muito obrigado pela tua audiência e até mais.